Olá meninos, bom dia, aqui é o professor Cristiano de Sociologia. Semana passada nós trabalhamos um tema chamado trabalho, mas na perspectiva weberiana, principalmente no que diz respeito à relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Hoje nós vamos trabalhar dentro de uma ideia, né, da palavra trabalho na perspectiva marxista. Porque se você for observar qual que é o objeto de estudo de Marx, o objeto de estudo de Marx é justamente a questão do trabalho pela formação das classes sociais, né? Marx trabalha com uma ideia de infraestrutura, com uma ideia de superestrutura. Marx trabalha com um pensamento de que a desigualdade social foi estabelecida pela burguesia no momento em que ela vai promover a privatização dos meios de produção, né? Dentro desse conceito das privatizações do meio de produção, vai se estabelecer ali um salário, que o salário é justamente a limitação do ganho do operariado, porque nós sabemos que dentro dessa ideia, a burguesia industrial passa a estabelecer o seu lucro dentro de uma palavrinha chamada mais-valia, né? Que o que é a mais-valia? É justamente o caráter exploratório, tá? Direcionado nas questões salariais, no sentido de que a produção e o trabalho desempenhado e oferecido pelo operário, ele não condiz em absolutamente nada com o seu salário. Ou seja, o lucro estabelecido pela burguesia industrial naquele momento era muito maior do que as questões relacionadas a pura e simplesmente de... Ou seja, para Marx, as condições materiais de toda a sociedade condicionam as demais relações. Veja só, olha o que está dizendo aí, ó. O estudo de qualquer sociedade deve partir das relações sociais, que os homens estabelecem entre si para utilizar os meios de produção e para transformar a natureza. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o ponto de partida de análise do trabalho para Marx é a relação do homem com a natureza, humanizando essa natureza. Por exemplo, transformando uma madeira em uma cadeira, né? Essa relação de humanização é que vai fazer com que o homem se identifique com o trabalho, deixando de ser alienado, certo? Olha só, as relações sociais de produção são a base que condiciona todo o resto da sociedade. Por quê? Essas relações sociais de produção é justamente a relação que o homem tem com a natureza, humanizando a natureza, e a partir daquele momento, essa cadeira cujo qual foi produzida, ela precisa entrar num conceito de relações sociais de produção para que ela venha garantir a sobrevivência do trabalhador. Imagina a seguinte situação, ó. Em uma empresa, o dono da fábrica é amigo de um dos funcionários. Em assembleia, os funcionários da fábrica decidem realizar uma greve para reivindicar melhores condições de trabalho e aumento de salário. Qual será a posição do funcionário que é amigo do dono da fábrica? Justifique. Qual será a posição do dono da fábrica em relação ao funcionário que é seu amigo, caso ele decida participar da greve? Justifique. Ou seja, dentro dessa ideia, como é que você vai estabelecer essa relação social de produção entre o patrão e o empregado? Através de um método de análise marxista chamado materialismo histórico dialético. O que significa esse materialismo? Primeiro, obviamente, quando a gente diz que Marx ele era materialista, é porque para ele a história ela se estabelece dentro de relações concretas de materialidade. Olha o que é isso. O materialismo designa um conjunto de doutrinas filosóficas e, ao rejeitar a existência de um princípio espiritual, liga toda a realidade à matéria e às suas modificações. O materialismo histórico é uma tese do marxismo, segundo a qual o modo de produção de vida material condiciona o conjunto da vida social, política e espiritual. É um método de compreensão, de análise da história, das lutas e das evoluções econômicas, né, e políticas. Ou seja, Marx ele trabalha com uma ideia de relações sociais de produção. Ele diz que dentro da sociedade, dentro desse método de dialética, né, que trabalha dentro do conceito de tese, de antítese e da síntese, ele também trabalha com uma ideia de infraestrutura e superestrutura. Por exemplo, o que é infraestrutura? Infraestrutura é tudo que é necessário para estabelecer a relação social de trabalho. Por exemplo, para que nós pudéssemos estar tendo essa aula, nós precisamos de uma infraestrutura. O que é infraestrutura? É o computador, é o slide, é a energia elétrica, é a mesa, tudo que materialmente, estruturalmente garanta, né, o nosso desenvolvimento. E o que é superestrutura? Para Marx, superestrutura é que está no campo das ideias. Então, superestrutura nesse conceito seria, obviamente, a aula em si. Voltando à ideia do que vem a ser o método dialético, né, da tese, da antítese e da síntese, ele segue a seguinte ideia, ó, método dialético são a tese, né, dentro dessa ideia, a antítese e a síntese.
que significa a tese? É a afirmação inicial. O que significa a antítese? É a contradição, é a oposição à tese. E o que significa a síntese? É o resultado do conflito entre a tese e a antítese. Ou seja, Marx trabalha com o conceito de contradição. A contradição dentro das análises marxistas é muito importante. Ela salta aos olhos, certo? Ser marxista é muito fácil. Ser marxista basta você entender o que significa contradição dentro dessa ideia da tese, da antítese e da síntese. Então, para Marx, a sociedade capitalista, ela tinha essa síntese, ó, capitalista versus o proletário. Relação de produção é baseada na exploração, como está aqui, ó, nessa pirâmide social. Dentro dessa ideia, nós temos sociedade capitalista marcada pela luta entre classes sociais, capitalistas e proletárias. Então, o trabalho ele gira em torno disso. Ele gira em torno do momento em que a burguesia tenta manter em suas mãos, né, dentro da ideia da privatização dos meios de produção, né, trazendo consigo uma massa de trabalhadores sujeitos a uma palavra chamada salário. O salário ele é o que vai estabelecer ali concretamente o domínio da burguesia sobre o operariado. Por quê? Porque o salário ele não é o suficiente para garantir uma vida digna ao operário, mas ele também é suficiente para não deixar que ele morra de fome. Então, dentro dessa ideia, a alienação vem dentro desse contexto de mediocridade, né? Onde esse operário ele não tem consciência da força que ele tem dentro desse sistema produtivo. É daí que nós temos a ideia da formação de direitos trabalhistas, dentro desses direitos trabalhistas e constitucionais. Nós temos também o direito de greve como um elemento primordial na busca pela melhoria na condição de trabalho e de vida desse operário. Então, para explicar uma das ideias centrais de Marx, que se chama mais-valia, segue a seguinte ideia. Você pode optar, né, por entender da forma como eu explico ou através do que está escrito aqui. Ó. Vamos à definição real do que vem a ser mais-valia. Mais-valia, horas de trabalho excedente que são apropriadas pelo capitalista. O que significa isso? Vamos supor que um operário trabalha, né, obviamente, numa indústria automobilística. Né? O salário dele gira em torno de R$ 4.500 por mês. E olha que eu estou sendo benevolente. Dentro dessa ideia de um salário de R$ 4.500 por mês, ele trabalha numa empresa automobilística da BMW, por exemplo, que vende... Eu estou só citando valores, mas esses valores não são exatos, tá? Ele é só a título de conhecimento. Então, dentro dessa ideia, ele trabalha numa fábrica da BMW, vamos supor que tem uma fábrica da BMW aqui no Brasil. Ele trabalha nessa fábrica e ali ele produz uma BMW a cada 2 dias. Né? Dentro dessa ideia dele produzir uma BMW a cada 2 dias, ou na verdade, vamos ser mais sintéticos, ele produz uma BMW por dia, né? Cada BMW, vamos supor que ela é vendida a um valor de R$ 500.000. A mais básica. Vamos ser bem, né, genérico para tentar trazer esse exemplo. Dentro dessa ideia, o custo, né, no conceito dessa BMW, que é lançada no mercado a R$ 500.000, vamos supor que, diante desses 500 mil, o dono da fábrica ele vai ter um custo com direitos trabalhistas, com matéria-prima, com impostos, com energia elétrica. Dentro dessa ideia de R$ 500.000, vamos trazer uma ideia mais exata. O dono da fábrica vai ter um custo, né, desde a mão de obra até o processo produtivo de R$ 100.000. Dentro dessa ideia, sobra para o dono da empresa, a cada BMW vendida, R$ 400.000. Desses R$ 400.000, que é o lucro, né, obviamente, os 100 mil já conseguiu pagar o salário do operário. Agora, a pergunta crucial é uma. Quantas BMWs que esse operário precisa produzir, né, para que o dono da fábrica consiga pagar o seu salário? Apenas uma, porque uma BMW vendida já paga o salário dele. No entanto, ele produz 5 BMWs por semana. Isso significa que um dia ele produz o suficiente para que o seu patrão pague o seu salário. Os outros 4 dias ele trabalha de graça. Essa é a ideia da mais-valia. E dentro dessa ideia, nós temos, segundo Marx, a acumulação de capital resulta do acúmulo de mais-valia. Parte do trabalhador produz o que não lhe é pago. Tipos de mais-valia. Absoluta. O que significa? Aumenta o lucro a partir do aumento das horas de trabalho do operário. É absoluta. No caso do que diz respeito à hora extra, por exemplo. Né? Relativa. Utiliza a ação da tecnologia para aumentar a produção e o lucro com o mesmo número de trabalhadores e o mesmo salário.
Ou seja, aqui a tecnologia ela promove um aumento na velocidade da produção, mas o salário continua o mesmo. E aqui é a questão da hora extra, que nunca é agregada às questões trabalhistas, certo? Meninos, tenham um bom dia, uma boa semana e até semana que vem.